Fala galera, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal Fanático, canal que é destinado a vocês que são fanáticos pelo Santa Cruz, como eu também sou. O vídeo de hoje, o Bruno Rodrigues rasgou o verbo contra o Ítalo Souza. Detonou o cara, falou coisas, né? Fez acusações e é isso que a gente vai comentar aqui, tá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você já compartilhe, curta aí, dê o like, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você possa receber aí o conteúdo do canal, beleza? Então vamos embora aqui ver essas revelações bombásticas, né? Sobre o caso Ítalo Souza, né? Esse já é o terceiro vídeo que eu gravo sobre esse assunto. Prometo não falar mais, tá? Para mim já deu. Mas eu tinha que colocar aqui porque foi revelações graves, né? Eu só vou retornar se por acaso o Ítalo rebateu alguma coisa, né? No último vídeo que eu coloquei, o Ítalo, ele detonou, né? Falou de algumas coisas sobre a estrutura, né? Da base do Santa Cruz. E o presidente, ele falou acusações gravíssimas, né? Do Ítalo Souza. Então vamos lá, vamos deixar de conversa mole e vou colocar aqui o vídeo e aí vocês tirem as suas conclusões, né, sobre o que falou, né, o Ítalo, o presidente no caso, né, sobre o Ítalo Souza. Vamos embora aqui. Essa celeuma, eu chamei ele para conversar. Rapaz, o que foi que houve isso aqui? Aí ele me explicou. Veja, eu nem o conheço. Eu até disse a Fernando, pô, Fernando, tem tanta gente no mercado, quer dizer, tu vai trazer um cara para complicar. Porque eu vi, inclusive, o histórico do profissional, não vi nada demais, eu acho que não performou em canto nenhum. O cara chegou aqui, tá, querendo dar ordem em tudo. Ele é subordinado do diretor. E o diretor que pode falar isso aqui abertamente com detalhe, tá? Aí a loja é jogador, desaloja jogador, dá ordem que só joga assim, escala jogador. Aí o próprio Fernando, que é diretor, se sentiu. O Ítalo queria escalar jogador? Tá lá. O próprio Fernando, era bom você chamar ele aqui para ele detalhar, tá? Trazer 10 jogadores de um empresário só, tá? Tirar, ou seja, sem nem. Foi uma total insubordinação. A palavra é essa. Uma total insubordinação. E aí eu perguntei, meu amigo, esse cara veio da onde? Esse gênio? Deve ser um gênio, né? Para ter essa força toda. Quando eu vi, meu amigo, pelo amor de Deus. Aí o próprio Fernando disse, olha, foi eu que trouxe ele e foi eu que pedi para demiti-lo. Não está resolvido. Pronto, galera. Vê só aí que bagunça, né? Que celeuma. Isso só mostra o que eu falei anteriormente, né? Mostra como a base do Santa Cruz é uma bagunça, tá? O profissional foi contratado pelo Fernando Nunes. E aí, a meu ver, já é o segundo erro cometido pelo Fernando. O primeiro, a meu ver, foi na questão do filho dele, que ele rescindiu o contrato, né? Em comum acordo com o clube. A meu ver, quem era para sair era o Fernando, não o Bartel. Tá? O Bartel ele poderia tomar outro rumo, ser emprestado, enfim, mas não ter, né? Rescindido o contrato e principalmente sem o clube avisar o torcedor. Que para mim isso é um erro grave, tá? Nós, torcedores, precisamos saber o que acontece no clube. O Santa Cruz tem essa mania de não dizer. Mas voltando à história do Ítalo. Então isso mostra o nível de escolha de profissional, como é feito. Não se avalia o currículo, não se faz entrevista. Porque se tivesse feito a entrevista, se o presidente, vamos imaginar, né, o presidente ele é uma pessoa que ela é muito ocupada, então ele delegou ao Fernando, ó, você contrata o profissional que você achar que é da sua, que você acha que é competente. Mesmo o Fernando, ele indicar um profissional, a meu ver, o Bruno ele teria que conhecer esse profissional. Como? Entrevistar o cara, tá? Entrevistar o cara. Veja que ele deixou bem claro que nunca viu o cara. E ele reclamou. Eu vi o currículo do cara e não vi nada demais, sim. Mas se ele tivesse feito a entrevista e tivesse sondado ou sentido a pessoa, ele teria barrado. Ele está acima do Fernando, né?
O principal, né, representante do clube é o presidente. Então, se o presidente está omisso, né, está ausente, outros é que vão delegar a função. E aí faz isso. Faz o negócio mal feito. Então, esse Fernando Nunes, a meu ver, tá, ele não tem competência para o cargo de diretor. Desculpa, não tem, não o conheço, mas a meu ver ele não tem essa competência, tá? Ele trouxe um cara despreparado, o cara já chegou botando banca, segundo o presidente Bruno Rodrigues, as palavras dele aí, fez acusações gravíssimas, dizendo que queria trazer jogadores de único empresário, 10 jogadores, queria desalojar jogador, alojar de novo. Então assim, são coisas que isso aí pode até acarretar em medidas judiciais, né? Se o Ítalo se sentir ofendido, né, pelas acusações, que o que o Bruno fez foi acusações, né? E aí é com eles, né? Eu só tô aqui colocando para você, torcedor, ver a situação, a bagunça, né? O que aconteceu de fato nos bastidores, né? E que o presidente trouxe a público, né? Então, o que eu vejo aí foi isso. Trouxeram um cara despreparado. E a culpa é, a meu ver, o presidente tem culpa? Tem. Porque ele é o presidente, ele tem que estar a par de tudo que acontece no clube. Como é que você contrata uma pessoa, um funcionário, e você, como dono, não sabe quem é esse funcionário? Não conhece, né? Então, eu deleguei a uma pessoa para contratar. Mas eu, como o cabeça da história, eu tenho que procurar saber, eu tenho que saber se aquele funcionário não vai prejudicar a empresa, se aquele funcionário ele não vai causar prejuízo. Tudo isso eu tenho que saber. Então, a partir do momento que esse funcionário deu dor de cabeça, aí sim o Fernando ele agiu corretamente, a meu ver, né? E o cortou, né? Mas você veja que essa história aí tem 3 versões. A gente não sabe qual é a verdadeira, tá? Se é essa do presidente, se é a do próprio Fernando Nunes e que é parecida, né, com o do Ítalo, que diz que houve conflitos, né? E o Ítalo ele acusou membros da direção, dizer que teve pessoas da direção e profissionais, né, que mostraram resistentes ao planejamento, à reestruturação que ele queria fazer, né? Eu vou dar minha opinião nessa celeuma toda. Para mim, isso se chama o quê? Amadorismo. É o que resume o clube, o Santa Cruz. Santa Cruz é um clube amador. Não tem ninguém santo nessa história. Errou todo mundo. Se o Ítalo realmente fez isso, o Ítalo Souza, ele tá errado. Ele não pode passar por cima de ninguém e querer impor jogador dele, de empresário que ele conhece. Errou seu Fernando, que trouxe um cara sem analisar direito. E errou o presidente, que confiou no seu funcionário, no Fernando, e não procurou saber quem é essa pessoa que veio para o clube, né? Por isso que eu digo, presidente de clube, ele não pode ficar ausente. Ele tem que bater expediente 24 horas. O presidente do clube ele tem que ser remunerado. Não existe essa história mais. Não cabe no futebol essa história de presidente ser presidente de um clube e ter outro cargo. Repito, Bruno Rodrigues, ele é presidente da Ceasa. Ele não tem tempo para ficar no Santa Cruz. E o que acontece é isso. Por ele estar ausente do clube, acontecem essas coisas. Então, se ele tivesse lá, batendo expediente direto, isso não aconteceria. Porque ele ia estar a par de tudo que acontece do clube. Então, um funcionário é contratado por alguém de confiança dele, que é o Fernando Nunes. O cara vem e faz uma bagunça e o presidente, ele não sabia, não conhecia o funcionário. O presidente tem que conhecer todas as entranhas do clube. Todo mundo que trabalha no clube, o presidente tem que conhecer de cabo a rabo. Então isso para mim é um erro, tá? E eu repito, presidente de um clube profissional tem que ser remunerado, tem que bater expediente direto. E evita esse tipo de coisa.
Comenta aí, dá o like e me diz o que tu achou dessa declaração do Bruno Rodrigues. Em breve vou estar aqui com mais informações para vocês. Aquele abraço.